Eu sou Leonardo Muniz e hoje no Clube das Resinas nós vamos conversar sobre a seleção dos pinos de fibra, um tema que eu gosto muito de conversar por minha primeira formação ser exatamente endodontia. Eu trago para vocês aqui algumas informações valiosas que podem encurtar o caminho e melhorar o seu trabalho do dia a dia de consultório. Hoje nós trabalhamos bastante com pinos associados à resina composta e é uma estratégia fantástica para resolver casos de grandes reconstruções coronárias. Bem, não deixe de participar desse projeto, deixe seu like, comentem no nosso vídeo e compartilhem com seus colegas para que a gente possa ter realmente uma maior abrangência no YouTube. Conto com a colaboração de vocês. Vamos ao vídeo. Bem, seleção de pinos de fibra. Dicas especiais para essa fase importante. Inicialmente, os pinos de fibra, quando foram lançados, eles apresentavam um problema: formato cilíndrico. O formato cilíndrico não consegue preencher bem o canal radicular. Consequência, áreas vazias preenchidas com cimento resinoso. E esse cimento resinoso é o elo mais frágil do nosso trabalho. Hoje, nós entendemos que a adesão ela é bem interessante, só que nós precisamos, além da adesão, uma boa adaptação do pino às paredes do canal radicular. E o pino cilíndrico não vai se encaixar bem em um canal cônico. Dessa forma, necessitamos de designs cônicos que possibilitem o melhor preenchimento para reduzir a película de cimento resinoso necessária, mas que ao mesmo tempo possibilite a menor quantidade de desgaste possível, porque toda dentina removida do interior do canal radicular tem como consequência uma fragilização radicular. Dessa forma, preservar o tecido é fundamental para a longevidade dos nossos trabalhos, considerando inclusive que os pacientes tendem a viver muito mais com nossas restaurações. Bem, então, na seleção dos pinos, hoje nós temos um formato dupla conicidade, esse é o White Post DC, e um formato dupla conicidade reforçada, onde nesse formato de dupla conicidade reforçada, eu vou ter uma cervical mais volumosa, mais calibrosa, e assim para o DC e o DC meio, que vão ter a mesma ponta. Então, para a mesma ponta, uma ponta parecida, eu vou ter uma cervical com 1.4 e uma cervical com 1.8 milímetros. Ou seja, eu tenho opções de diâmetro para o melhor preenchimento. E essa opção de designs para cada caso clínico favorece em muito escolher um pino que conserve a estrutura dental. Por exemplo, onde eu precisava inicialmente de um pino número DC2 para um bom preenchimento na cervical, ou seja, 1.8 milímetros, eu trabalho com o DC05, que tem 1.8 na cervical e a apical vai ser muito mais delgada. E assim eu tenho um menor risco de uma perfuração radicular. E ainda consigo economizar dentina ao longo da raiz do canal radicular, ok? Então, a seleção do pino é uma etapa extremamente importante e o pino ele tem que ter um design mais parecido possível ao canal. E a grande vantagem desse sistema da FGM é ter formato DC especial, que é mais volumoso na cervical, e mais recentemente um formato DC Fit, que é muito fino, para canais extremamente delgados, para raízes delgadas, e a cervical ela é mais volumosa e nós conseguimos trabalhar praticamente sem utilizar brocas nesse canal, com a instrumentação básica do canal radicular. Então aqui estão os três desenhos de pino, DC, DCE, que é o mais reforçado, mas com a ponta fina, e o Fit, que é super interessante para canais que apresentem raízes, para dentes que apresentem raízes mais delgadas, raízes com achatamento mesodistal, por exemplo. Vou deixar aqui como exemplo incisivos inferiores, premolares,
alguns dentes muito delgados. Uma comparação em um dente seccionado, o pino DC, olhem que há espaços entre o pino e o dente, e o DCE de mesma numeração, por exemplo, um especial aponta para enche bem, igualzinho, só que a cervical do DC1 especial, ela me dá um preenchimento muito melhor e essa adaptação do pino, ela tende a aumentar a longevidade, seja num trabalho com resina composta, seja num trabalho realizado com cerâmica. Importantíssimo ter uma boa adaptação cervical. Comparativamente, novamente, observe, o meio e o meio especial, a ponta parecida, só que o meio especial ele vai ter 1,8 milímetros. Já o 1 e 1 especial, 0,85 na apical, na cervical 1,6 e aqui 2 milímetros. Ou seja, a mesma espessura, mesmo diâmetro de um pino DC3, só que com uma ponta mais delgada. Então nós vamos sobrepor a imagem do pino na radiografia, seja no gabarito de forma analógica ou de forma digital, e vamos selecionar o pino que melhor preenche e menos desgasta as paredes do canal radicular. Uma comparação clínica, observem, canal extremamente atrésico, pino meio e o pino meio especial. O meio especial, ele possibilita melhor preenchimento cervical, menor volume de cimento resinoso e não vamos ter o risco de uma perfuração apical, porque a ponta é extremamente delgada, 0,65 milímetros aproximadamente, assim como o DC meio. Bem, algo extremamente importante que nós temos que ter em mente é que premolares apresentam algumas vezes duas raízes e curvaturas que podem não ser visíveis em uma radiografia, por exemplo. E aqui eu coloquei um pino onde você tem um risco de uma perfuração, certo? Então, para dentes com duas raízes, a melhor estratégia é utilizar dois pinos, certo? Mais delgados, mais curtos. E eu coloquei um pino aqui ao lado que seria uma opção. O DC Fit seria uma opção e utilizamos aqui dois pinos. Um pode ser um pouco mais curto, porque a ideia é um bom preenchimento e ao colocar dois pinos eu tenho uma retenção melhor. Eu consigo uma melhor ancoragem, uma melhor estabilidade. Às vezes, o dente tem um canal elíptico, mas apenas um canal, como nesse exemplo de outro premolar. Observem, um canal único e eu posso aqui usar mais de um pino. É como se eu fizesse um quebra-cabeça para reduzir o volume de cimento resinoso. Quanto mais fibras eu consigo colocar, quanto mais pino, volume de pino, melhor vai ser a resistência do conjunto, melhor vai ser o preenchimento. Então essa é a ideia. E um exemplo clínico, sem desgaste algum, nós colocamos 3 pinos de fibra, tá? Um pino meio e 2 pinos meio especial e conseguimos um excelente preenchimento para fazer o núcleo de preenchimento para uma prótese no segundo momento. Bem, uma situação de 2 canais, 2 pinos, meio especial, um em cada canal, um pode ser um pouco mais curto, como nós já comentamos inicialmente. Em molares, nós temos hoje uma tendência de cada vez utilizar menos pinos intrarradiculares. Já existe a câmara pulpar, já existe uma grande área para adesão, certo? Você vai ter uma força mais axializada e o pino ele vai ter uma ação de férula muito maior, vai abraçar muito mais área do dente por ser um molar. Então, normalmente, em molares, a tendência é utilizar menos pinos, utilizar a própria câmara pulpar como retenção, mas em condições extremas, quando indicado, nós podemos trabalhar um pino mais fino e mais curto na raiz distal dos molares inferiores ou na raiz palatina dos molares superiores. Distal do inferior, palatina do superior, mas cada vez menos há uma tendência de utilizar pinos em molares, especialmente em molares. Temos ainda incisivos inferiores, que são dentes extremamente delgados, que eu posso usar um pino meio ou um pino DC Fit.
Na verdade, ele vai ficar folgado no sentido no sentido vestíbulo-lingual e vai ficar bem justo no sentido mesodistal. De forma que, para eliminar essa quantidade de cimento no sentido vestíbulo-lingual, nós vamos usar mais um pino. E esse segundo pino, observe na imagem, ele não necessariamente tem que alcançar o comprimento de desobstrução. Ele pode ser um pouquinho mais curto para melhorar esse preenchimento. E aqui mostrando didaticamente o que nós conversamos. O primeiro pino ele vai até o comprimento e o segundo pino vai até onde der para reduzir o volume de cimento resinoso e melhorar esse preenchimento. Mostrando aqui agora dentes anteriores, onde nós trabalhamos muito com pinos de fibra associados a resinas compostas, reconstruções, especialmente quando temos pouco remanescente coronário. Com isso nós conseguimos uma melhor estabilidade do conjunto. Normalmente, laterais são dentes mais delgados, a gente indica muito meio especial, às vezes um especial. Já os centrais e os caninos, um especial, 2 especial, seriam os pinos que nós mais indicamos nesses dentes. E aí nós resolvemos situações clínicas com pinos de fibra associados a resinas compostas. Um caso clínico para ilustrar o que nós podemos realizar com pinos de fibra associados à resina composta. Observem uma restauração ampla em resina, recessões gengivais. Então, trabalhamos esse paciente, fizemos enceramento, planejamento e utilizamos o pino de fibra na unidade 21. Observe o White Post DC1 especial e já com a restauração finalizada. Então, esse é o potencial que nós temos hoje com as resinas compostas. Inclusive, eu quis trazer um caso clínico já com um acompanhamento de aproximadamente 3 anos, observem, 3 anos depois, mostrando a condição satisfatória que ainda se encontra exatamente esse sorriso. Então, hoje nós não temos dúvida da qualidade dos materiais, das resinas compostas, dos pinos de fibra e a possibilidade clínica quando associamos um pino de fibra com a restauração em resina.